A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar hoje num dos salmos mais conhecidos e acho que eu posso dizer também um dos mais lindos, porque essas palavras de Davi conseguem trazer para nós um conforto e um consolo e uma sensação de um Deus tão próximo, tão perto, que nos carrega no colo. E eu estou aqui diante de mim com um livro chamado Nada Me Faltará. O autor se chama Philip Keller e eu estudei esse livro com pessoas muito amadas lá da minha cidade. Eu não vou mencionar o nome delas porque eu não pedi permissão também. Que legal, né? E eu vim aqui olhar na data do livro e aqui diz 10 de abril de 2003. Já faz um tempo, né, gente? 2003 já faz um tempo, mas é 10 de abril, olha só, né? Hoje é 1º de abril, quando eu estou gravando este episódio, que eu vou publicá-lo amanhã. E olha só, né? Tantos anos e eu estou aqui meditando diante do Senhor e diante de vocês a respeito deste salmo. E esse livro, Nada Me Faltará, deste autor Philip Keller, ele vai estudar cada uma das partes do salmo, cada frase, cada significado. São 121 páginas que você senta para ler e não quer parar de ler, porque é um livro muito interessante. E ele vai realmente destrinchar, aprofundar e meditar sobre cada detalhe desse salmo. Não é o que faremos aqui. Vamos fazer a leitura, vamos meditar. Vou trazer para vocês algumas coisas que, quando eu estava lendo, sim, em outros autores me chamaram a atenção, mas a gente não vai explorar com tanta profundidade como esse autor fez de maneira tão belíssima. Então vamos começar a leitura. Salmo de número 23, vamos para o versículo de número 1. Diz assim, eu vou ler do versículo 1 até o 3, ok? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos parar aqui porque a partir do versículo 4 nós vamos ter uma pequena mudança na linguagem de Davi e aí eu quero fazer outros destaques. Bom, a primeira frase que já é muito impactante, eu li na nova versão internacional que diz o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se você está lendo na revista atualizada, é aquela versão que nós já estamos mais acostumados, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quais são as coisas que eu quero destacar aqui? Davi era um pastor de ovelhas. Se até aqui Davi apresentou Deus como rocha, como rochedo, como escudo, como força minha, meu libertador, aqui Davi vai apresentar o Senhor para nós como o Senhor próximo, como o Senhor íntimo, como o pastor, aquele que está perto, aquele que acolhe. E Davi vai usar uma linguagem que exatamente nos faz entender que o Senhor, ele não é somente o Deus Todo-Poderoso que vai à frente nas batalhas, mas ele é o abraço acolhedor que consola nossa alma no momento da dor. Ele é a mão nas nossas costas que nos leva a avançar mais uma milha, a andar mais um quarteirão. Ele é aquele que realmente nos ajuda, né? Nos toma pela mão e nos põe sentados na cama quando a nossa vontade não é levantar. É deste pastor que Davi está falando. E Davi falava com propriedade porque nós sabemos, e se você não sabe, você vai descobrir agora, Davi foi um pastor de ovelhas. Antes de ser um rei, Davi cuidava de ovelhas. E quando nós vamos, um dos livros que eu estou lendo apresenta a figura do pastor de ovelhas como realmente aquele que cuida de um ser indefeso. O pastor, ele tem todo um cuidado, porque a ovelha, ela é incapaz de cuidar de si mesma. Ela não consegue se limpar, ela é indefesa, ela não enxerga muito bem. Muitas vezes a ovelha é teimosa, ela não tem senso de direção, né? Ela tem algumas características que podem causar problema para ela mesma, né? Como, por exemplo, a lã dela é muito pesada e se ela, por exemplo, cair na água, a lã dela arrasta lá para o fundo. Ela pode morrer se ela não for resgatada. Então, assim, as ovelhas, elas têm uma certa característica que colocam elas em perigo. Elas precisam de cuidado. Ontem ainda eu estava vendo um filme que mostrava um pastor de ovelhas e ele pega a ovelha e ele corta e ele tira aquilo que está na lã dela. Ele realmente cuida. O pastor não pode dar um comando à distância. O pastor tem que estar perto. E esta é a figura que Davi vai trazer para nós. E ele começa dizendo, o Senhor,
O Senhor, Yahvé, a gente está falando do autossuficiente Deus, a gente está falando do imenso, do infinito, do eterno. Ele vai dizer, Yahvé é o meu pastor, eu escolhi, ele é o meu pastor. E eu me coloco agora no lugar de ovelha. Davi está dizendo nesse salmo, ele me conduz. Eu não enxergo direito, eu não sei me proteger direito, as minhas decisões não são boas, a voz dele me conduz. Então Davi vai dizer, ele é o meu pastor. E quando eu ando debaixo do pastoreio de Yahvé, do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Não é o Shaddai, mas eu quero dizer aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Quando eu ando debaixo do senhorio desse Senhor, de nada eu terei falta. E esse de nada eu terei falta, é legal nós atentarmos para o fato de que, às vezes a gente entende a ideia de nada me faltará, como se Deus fosse suprir tudo aquilo que nós queremos. Como se nós fôssemos ditar para o Senhor aquilo que nós desejamos, e Ele fosse suprir aquilo que eu quero. E o Salmo está dizendo assim, que o Senhor, Ele é o pastor, Ele vai guiar você e você não vai ter falta de nada, porque sim, Ele vai te conduzir. E quando você andar no caminho que o Senhor, o teu pastor, te mostrar, neste caminho nada vai te faltar. Se o pastor mostrar um caminho e a ovelha fugir, a ovelha vai ficar fora do caminho da bebida, da água fresquinha que o pastor separou para ela, ou do pasto fresquinho que o Senhor separou para ela, que o pastor separou. Se a ovelha resolve tomar um outro caminho que não é o caminho que o pastor determinou, sim, ela vai ter faltas. E eu acho que é interessante a gente meditar sobre isso, porque muitas vezes a gente lê o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, como? Se eu, como ovelha, quisesse trilhar o caminho que eu quisesse, e o pastor viria como uma babá atrás de mim, me dando comida na boca. E não é isso que acontece. O Senhor não corre com um prato e uma colher atrás de nós para nos dar comida na boca. Ele é o pastor. Ele conhece o lugar dos pastos verdejantes. Eu já estou me adiantando no Salmo, ele conhece o lugar das águas tranquilas e ele me dá o caminho. Se eu quiser ser uma ovelha teimosa e andar em outro caminho, vai faltar sim, porque eu estou tomando uma decisão. Davi aqui disse, ele é o meu pastor. Então esse pronome possessivo está dizendo assim, eu escolho diariamente andar debaixo do caminho que o bom pastor me mostra. E aqui Davi está falando do Senhor, de Yahvé, o Todo-Poderoso, mas nós olhamos, por exemplo, lá para João capítulo 10, verso 11, o que Jesus fala? Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui ele vai fazer toda uma diferença entre aquele que é o pastor de verdade e aquele que na verdade é o lobo, né? Mas aqui ele vai dizer, eu sou bom, e eu sou o bom pastor, e eu não somente cuido das minhas ovelhas, mas aqui ele traz a figura daquele que se colocaria entre as ovelhas e o perigo, né? O bom pastor não abandona a ovelha no perigo. Jesus é esse bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas que somos nós. E o versículo 14 desse mesmo capítulo 10 de João vai dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aí a gente entra num outro capítulo. O capítulo em que nós buscamos conhecer o nosso pastor, que é o que você está fazendo aqui. Cada vez que a gente lê a Bíblia não é somente um alimento que nós comemos. Eu gosto muito de pensar na palavra de Deus como realmente uma comida, aquilo que enche o nosso interior. Não o estômago, que entra para o estômago e depois vai embora. Mas eu estou falando de uma comida que você come e que te fortalece os músculos, te fortalece a alma, te dá força mental até para você projetar coisas novas. A palavra de Deus realmente nos traz aquela energia que nós precisamos para realmente ter forças para continuar nessa vida. Porque vamos combinar? Andamos pelo vale da sombra da morte de vez em quando. E se não for a palavra de Deus para nos apresentar esse bom pastor, nós não vamos ter forças para caminhar nadinha, né? Hebreus, capítulo 13, verso 20, vai dizer assim, ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então esse versículo está falando de algumas verdades, né? Pelo sangue da aliança eterna, ou seja, pelo sacrifício de Cristo Jesus, o Deus da paz ressuscitou a Jesus Cristo. E ele agora é chamado de o
grande pastor das ovelhas. Então, ao mesmo tempo que nós podemos olhar para esse salmo e pensar, o Senhor Deus é o meu pastor, nós podemos ter também em Jesus Cristo, porque a própria Bíblia diz isso, este grande pastor, esse supremo pastor. E além disso, 1 Pedro 5,4 vai dizer: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Jesus Cristo aqui é chamado de Supremo Pastor. E eu acho isso muito legal porque a Bíblia fala que o Senhor chamou, dentro da igreja, uns para mestres, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas. Mas eu vou parar aqui na palavra pastor, não vou nem terminar o versículo. O Senhor chamou alguns de nós para sermos pastores. Ok? Existem pessoas que Deus colocou nessa terra, no corpo de Cristo na igreja, para serem verdadeiramente pastores. Pessoas que vão ouvir a nossa dor, pessoas que vão orar por nós, pessoas que vão pegar a palavra de Deus e nos dar uma direção e falar, olha, essa é a vontade do Senhor para a sua vida, segue nessa direção. Pessoas que vão realmente pastorear o nosso coração, vão guardar os nossos segredos, vão orar por nós, enfim. Deus constituiu pessoas para serem pastores na igreja, é verdade. Mas as pessoas com esse chamado para pastorear ovelhas nunca se compararão ao pastor supremo que nós acabamos de ler aqui no livro de 1 Pedro. Se eu e você em algum momento olharmos para um pastor, para uma pessoa de carne e osso e acharmos que esta pessoa pode ser o supremo pastor, nós vamos nos ferir. E aí você vai dizer assim, mas Rita, quem é a pessoa cabeça de bagre que vai olhar para um ser humano e vai achar que essa pessoa é o supremo pastor ou é a pessoa em que ela pode se apoiar? Meus queridos, nós corremos o risco de fazer isto. Todas as vezes que um pastor peca e a gente se escandaliza como se ele tivesse o dever de ser infalível, nós estamos colocando ele numa posição de idolatria. Nós estamos colocando aquele homem falho, pó, como nós, numa condição que nem o Senhor o colocou, né? Ele é somente um ser humano que Deus chamou para ser servo, para cumprir a palavra, para fazer a vontade de Deus e para cuidar do rebanho de Deus. Sim, ele vai prestar contas pela posição que ele ocupa. Mas nós, as ovelhas, a gente não pode colocar nenhum pastor de carne e osso na condição de infalibilidade do Supremo Pastor, que é mencionado em 1 Pedro 5. E isso, nós temos que ter esse pensamento firme no nosso coração, sabe por quê? Muitas vezes, quando um pastor terreno peca, nós queremos parar de fazer a vontade do Supremo Pastor, que é mencionado em 1 Pedro, capítulo 5. Você está entendendo? A gente troca as coisas. Então nós não queremos mais ir no culto, estar numa igreja, adorar o Senhor no corpo de Cristo, como a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, por causa do pecado de uma pessoa. Nós não queremos mais servir na igreja com os nossos dons e talentos que foram dados pelo Supremo Pastor, porque o pastor terreno pecou. E isso está errado. E um dia, eu e você, nós vamos comparecer diante desse Supremo Pastor. Então eu acho que é legal a gente consertar a nossa visão, aproveitando essa leitura do Salmo de número 23. E para finalizar, Apocalipse capítulo 7, verso 17 diz assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. E aqui a palavra cordeiro aparece com C maiúsculo. Este cordeiro é o Cristo do Deus vivo, é o supremo pastor. E esse versículo de Apocalipse diz que o cordeiro vai nos pastorear. Aqui, né, tá falando no futuro, tá falando de um tempo que virá, mas nós sabemos que ele já é o nosso pastor, como nós vimos no texto de João, por exemplo. Então, voltando para o verso primeiro aqui de Salmo número 23, o Senhor é o meu pastor, de nada eu vou ter falta. Por quê? Porque eu vou repousar nas pastagens verdejantes e nas águas tranquilas do verso 2, que ele vai me mostrar. E quando eu, como uma ovelha teimosa, resolver ir beber de outra água suja, eu preciso tomar a decisão de voltar. Ele é o pastor que larga as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Nós também sabemos isso porque a palavra de Deus nos fala. Mas, vamos combinar, né, gente? Muito melhor a gente ficar aqui na pastagem que o Senhor Deus preparou para nós, né? Ter as nossas forças restauradas. Olha só, ter as nossas forças restauradas, como diz o versículo 3.
e ser guiado nele nas veredas da justiça. Gente, a palavra veredas é caminho. E justiça fala daquilo que é justo, daquilo que é correto. Então, o pastor, ele não vai levar você a fazer nada que é pecaminoso. O pastor não vai falar para você, vai lá, sim, rouba aquilo ali. Não vai lá, sim, conta uma mentirinha. O pastor nunca vai falar para você, não vai lá, engana. O pastor nunca vai falar para você, escuta a conversa dessa pessoa e sai fofocando para outra. O bom pastor, ele tem veredas de justiça. O bom pastor, ele vai falar para você, anda neste caminho que é o caminho certo. Não se afaste daqui, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é o que o bom pastor vai falar para você. Né? Não se assente na roda dos escarnecedores. É isso que o bom pastor vai falar para você. E ele vai fazer isso porque o versículo 3 finaliza dizendo, por amor do seu nome. Por amor do nome dele, ele como um bom pastor quer guiar você pelos caminhos corretos. Quer te dar descanso, quer te dar paz, ainda que haja momentos difíceis. Imagina só um pastor com um rebanho lá no meio do campo. Ele enfrentava chuvas inesperadas, ele enfrentava de repente uma mudança na temperatura e ele tinha que cuidar das ovelhas de um jeito diferente e inesperado? Sim, esse é o pastor humano. O nosso pastor supremo, o nosso Yahvé, ele vê a tempestade de longe. Ele nunca é pego de surpresa. Então, o pastor, ele está cuidando das ovelhas, muitas vezes lidando com um tempo que ele não teve como antecipar, mas o nosso Senhor Supremo, o nosso pastor supremo, está conosco no meio da nossa tempestade e ele já sabe quando a tempestade vem. Com antecedência, ele sabe. Se você é uma pessoa que busca Deus em oração, inclusive, várias vezes o Espírito Santo fala para nós de situações difíceis que a gente vai enfrentar e de estações difíceis. Mas a questão é essa: o pastor não abandona a ovelha no meio da tempestade. O Senhor Deus está conosco no meio da luta, no meio da dificuldade financeira. Tenha ela sido causada porque você, como uma ovelha cabeçuda, saiu do caminho que ele tinha trilhado para você, quer você esteja sofrendo consequências de pessoas que estão à sua volta. O Supremo Pastor está com você. No momento de saúde, de dificuldade, de luto, de perda de uma pessoa amada, Deus está com você. Você não está abandonado. Você está sendo guiada por amor do seu nome. Sabe por quê? Porque quando você, como uma ovelha que pertence ao Pai, está caminhando da maneira correta, o nome dele também é glorificado. O nome dele também é glorificado. Uma ovelha fofinha fala de um bom cuidado de um bom pastor. Um filho obediente fala da boa educação dada por bons pais. Eu estava conversando com uma família esse final de semana e eu disse para esta família, quando eu vejo seus filhos, quando eu vejo os frutos desta árvore, eu só posso imaginar que esta árvore tem uma raiz plantada junto ao ribeiro das águas e que no seu bom tempo dá o seu bom fruto, né? No momento certo dá o seu fruto. Não foi assim que eu falei para os pais, mas eu falei exatamente que o fruto da árvore deles mostrava que a árvore era boa. A raiz estava posta no bom lugar. Então, uma boa ovelha também fala do bom pastor. Então, por amor do seu nome, ele faz isso, porque ele é justo, porque ele não pode se contradizer. Agora, continuando no versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Pare aqui, por favor. Eu li na nova versão internacional, mas na revista atualizada fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então aqui Davi está dizendo, bom, o vale é o lugar escuro, né, gente? O vale já é o lugar onde você pode sofrer algum ataque inesperado, pode vir de um lugar que você não está vendo, né? E a ovelha corre grande perigo. Então aqui Davi vai associar este vale de trevas e de morte, ou o vale da sombra da morte, que a gente poderia pensar como momentos difíceis, né? Quartos escuros da nossa alma, ou momentos realmente de morte física, momento em que você está quase para morrer, em que você está doente, ou momento em que você está depressivo e você não enxerga a luz, ou momentos em que você está tão endividado financeiramente que você fala, Deus, eu não vejo saída. Bom, você sabe qual é o vale a qual esse versículo melhor se encaixa na sua vida, mas aqui Davi está dizendo, né? Ainda que eu ande
no meu pior problema, na minha situação mais sem saída, no lugar em que eu estou extremamente vulnerável, né? Davi diz assim: mesmo que eu ande numa situação dessa, eu não vou temer o perigo. Existe um perigo? Existe um perigo, mas eu não vou temer. E quando diz aqui temer, né, eu não temerei, ele está falando de um dos sentimentos que eu acho que sejam mais complicados para lidar, que é o medo. Né? Muitas vezes o medo ele é paralisante. Muitas vezes o medo faz com que a gente não tome decisões que trariam bom fruto, por exemplo, né? Porque a gente tem medo que não dê certo. O medo, ele realmente, embora muitas vezes algumas pessoas afirmem, não, existe aquele medo que é o medo seguro, né? É o que faz com que você não tome uma decisão arriscada. Mas o medo muitas vezes ele é aquele que impede você de viver o milagre. Eu acho que é exatamente isso. Você não toma um passo de fé e de ousadia porque você é tomado pelo medo. É quase como se o medo fosse o contrário de fé. E aqui Davi vai dizer: eu não vou ter medo do perigo, porque tu estás comigo. E aqui ele vai usar o tu, ele vai usar a tua vara e o teu cajado. E esse pronome de tratamento aqui que Davi está usando não coloca mais o pastor na terceira pessoa. Em alguém que ele está falando do ele está falando daquele, o Senhor é o meu pastor. Não, eu estou te mencionando um pastor aqui. Ele vai colocar como se Deus estivesse ali do seu lado e ele está se dirigindo para o Senhor. Ele fala assim: porque o Senhor, você está comigo. Tu estás comigo. Ele está se dirigindo ao Senhor. E eu não vou temer, porque a tua vara e o teu cajado, ou seja, o pastor de Davi tem ferramentas. Ferramentas que podem defender Davi como ovelha. O pastor de Davi não está desprovido de armas. Claro, aqui ele está mencionando as armas de um pastor humano, né? O cajado, a sua vara. Mas nós sabemos, eu e você sabemos que o nosso pastor, o nosso supremo pastor, ele tem as suas armas. Ele cuida de nós. Ele sabe exatamente quais são os perigos e quais são os inimigos que podem vir contra nós. E o seu pastor tem as armas que você não tem. A ovelha tem cajado? Não tem. A ovelha tem vara? Não tem. Você tem as armas que podem proteger você? Você não tem. Mas eu tenho a minha cabeça que planeja. Mas eu tenho o meu dinheiro que abre portas. Mas eu tenho os meus contatos que podem mover coisas. Eu vou falar um negócio pra você. Tudo que eu e você possamos ter, que vá proteger, entre aspas, a gente, de uma maneira que a gente muitas vezes quer antecipar com a nossa mente, é incomparavelmente mais reduzido, é incomparavelmente inferior às armas que o nosso pastor tem. Então, a melhor coisa que a gente faz, sabe o que é? Ficar debaixo do caminho que Deus mostrar para nós. Porque ainda que esses caminhos que o Senhor trace para nós nos façam passar muitas vezes por um vale. Porque há um vale antes de chegar nas águas tranquilas. Há um vale antes de chegar em outro lugar. Neste vale o Senhor estará com você e comigo. E Ele tem as armas para te defender. Fique debaixo da proteção do pastor. Não saia daí. Mas eu estou cansado de andar debaixo das proteções do pastor e nada acontecer do jeito que eu espero. Se acalma, foca na voz do Senhor, busca Ele em oração e não saia do caminho. Não deixe aquele sentimento rebelde de cansei, vou fazer do meu jeito. Vou ali fazer as coisas do meu jeito, depois eu volto. Você vai quebrar a sua cara, você vai voltar toda esfarrapada, você vai sofrer. Vai passar frio, vai passar fome, vai passar sede. Se é que você está entendendo o que eu estou falando. Então, fique debaixo do comando do pastor e não endureça o seu coração. Não seja teimosa ou teimoso com Deus. Fique no lugar que o bom pastor te colocou. Versículo 5 e versículo 6 parece que mudam a cena. Aqui, Davi sai da condição de ovelha, na qual ele havia se colocado diante do Senhor, e ele vai falar da mão de Deus, colocando ele numa mesa. Olha só o que diz aqui. Versículo 5. Preparas um banquete para mim. Então, o Senhor está preparando uma mesa, um banquete. O que é um banquete? Está falando de comida. Está falando de uma mesa apenas na revista atualizada. Está falando de um lugar de comida, de bebida, de abastança. Está falando de um lugar onde se come, de comunhão. Então ele diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos ou na presença dos meus adversários. Então, o próprio Senhor leva Davi num lugar de comunhão, onde as pessoas que estão diante dele não são pessoas que querem o seu bem. Mas
tu me honras, estou lendo o versículo, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ou, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, Davi vai apresentar para nós aqui uma realidade em que, ainda que o Senhor permita que você seja posto em situações em que você está diante de pessoas que não querem o seu bem, que realmente desejam tudo de ruim para você, você está diante de um pastor que se preparou a mesa para você comer e estar em comunhão neste lugar. Ele também vai te ungir e ele vai te honrar. A versão da NVI vai usar a palavra honrar, porque o Senhor coloca óleo sobre a cabeça. E várias vezes, meus queridos, o óleo, ele é o símbolo da presença do poder de Deus, Espírito Santo, a unção que separa. A unção sobre a ovelha, o pastor, ele colocava óleo sobre os ferimentos da ovelha, muitas vezes, para trazer cura do ferimento mesmo, cura física, né? Pastor de verdade com ovelhinha de verdade, animalzinho. O óleo servia para proteger aquele animal, para ajudar no processo de cura, né, de cicatrização, para livrar dos mosquitos, das coisas que quisessem voar e pousar naquele ferimento e infeccionar mais. Então, o óleo significava proteção para a ovelhinha bichinho, mas para nós, né, a ideia que nós temos da palavra é que o óleo é a unção. É a separação, é a diferenciação. E é isso que acontece quando nós estamos na presença dos nossos inimigos, mas nós não fazemos igual aos nossos inimigos. A gente continua caminhando como o pastor mandou nós caminharmos. Você está entendendo? Se eu estou num ambiente hostil no meu trabalho e eu resolvo pagar o mal com o mal, como fazem comigo, eu já parei de fazer aquilo que o meu pastor mandou. Porque quando a gente vai ler a palavra de Deus, inclusive ontem nós meditamos um texto lá de 1 Pedro, o Senhor, quando ele foi humilhado, ele não humilhou. Quando falaram mal dele, ele não falou mal. Tipo assim, o Senhor Jesus, ele andou na contramão do mundo. E ele deixou o exemplo para nós, para que nós seguíssemos as suas passadas, né? E a gente andasse exatamente como ele andou sobre essa terra. Então, é disso que está falando, da unção de Deus na nossa vida, nos honrar, mesmo nos lugares em que nós não somos amados, não somos bem-vindos. E por último, versículo 6, ele vai afirmar, Davi vai dizer, sei, tenho pleno conhecimento, tenho fé, tenho certeza. Ele vai dizer, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei ou voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então aqui vai dizer que ele tem certeza de que o Senhor, este apoio sólido, né? Essa bondade e fidelidade está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu me apoio na rocha inabalável. Eu sei em que eu tenho crido. Essa fidelidade e essa bondade vão me acompanhar. E ele vai dizer, e eu vou estar na casa do Senhor enquanto eu viver. E enquanto eu viver, me lembra de um texto que eu amo muito, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, e eu termino esse podcast com esse texto que fala assim, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que lindo, nós temos à nossa disposição um amor que não falha. E aqui Davi vai dizer, eu vou estar na casa do Senhor enquanto eu viver. Esteja você também na casa do Senhor enquanto você viver. Esteja você também nos átrios do Senhor, na presença de Deus enquanto você viver. Esteja você também desfrutando deste amor de Romanos capítulo 8, que está disponível para você e que você vai sentir ele se você estiver andando no caminho que o teu Supremo Pastor tem mostrado para você caminhar. Vamos alinhar a nossa vida, ovelhinha? Vamos! Então você faça uma oração dizendo para Deus hoje, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero andar nos teus caminhos e eu quero estar contente, sabendo que o Senhor prepara para mim o melhor e que nada vai me faltar. Senhor, em nome de Jesus, que mesmo que eu não tenha muitas vezes coisas que eu quero, eu sei que o Senhor como Pai sabe exatamente o que eu preciso e que o Senhor vai dar nas minhas mãos, Pai, aquilo que eu estou pronto para receber,
quando eu estiver pronto para receber. E eu agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor me pastoreia, porque o Senhor anda comigo nos momentos difíceis, porque o Senhor não deixa faltar água e nem comida fresca para mim. Em nome de Jesus. Amém. E eu te espero, se Deus quiser, no Salmo de número 24. E você manda esse salmo para alguém que você ama, dizendo, olha, você tem um pastor, você não está sozinho. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço.